voltamos rapidinho dos comerciais e continuamos aqui a nossa conversa com a psicóloga Bruna. Bruna, tem cura para essa doença, depressão? Então, Juliana, quando a gente fala em depressão e, na verdade, outros sintomas psicológicos, a gente costuma falar em remissão, não em cura propriamente, né? Isso não significa que a pessoa vai ter depressão para sempre, né? A gente fala em remissão porque significa que a pessoa pode passar por esse momento depressivo, né? Que na verdade pode ter altos e baixos, então oscila entre episódios depressivos e de humor normal. Mas isso não significa também que você pode ter depressão e ter a remissão e nunca mais voltar a ter. Será algo superado, né? Mas pode ocorrer de que depois que você passe por aquele período, ela volte anos depois, tempos depois, talvez por um motivo reminiscente que ficou para trás, que não foi bem resolvido, talvez por novas questões, né? E o que pode contribuir para a elevação dessa doença da depressão entre os jovens? Então, existem fatores sociais, né, que contribuem para que essa dificuldade em lidar com determinadas situações faça com que a pessoa adoeça, né? Então, são situações sociais, são situações familiares que ocorrem muito, né? Entre os jovens, a gente pode citar bullying, cyberbullying, que às vezes é muito difícil para algumas pessoas lidar com isso e acabam adoecendo, né? Tem questões também relacionadas a padrões de beleza, porque a adolescência é um momento, uma fase da vida em que se volta mais a preocupação e olhar para o próprio corpo, né? E pode ter algum conflito advindo daí. Questões com o julgamento do outro também são muito importantes. A gente ouve muito isso na clínica, como o julgamento que vem de fora invade, né? Questões relacionadas a se sentir pressionado, né? E às vezes são pressões internas, às vezes são pressões externas, às vezes são pressões externas que se tornam internas, né? As redes sociais, né? Isso, de internalização, né? Você toma aquilo para você. Isso acontece muito em relação a julgamentos também, de se sentir julgado por outras pessoas e passa a se julgar muito também. Né? E os pais, quem eles devem procurar, né? Quando eles começam a perceber os sintomas, né? Ah, meu filho deve estar com depressão. Então, quem eles devem procurar? Então, procurar atendimento médico, né? Mais precisamente um psiquiatra, né? Que é o especialista. E procurar também um tratamento psicológico, né? Um acompanhamento psicológico com um psicólogo, né? O psiquiatra vai prescrever medicação, se necessário, né? Se já estiver num nível, num grau em que é necessário medicação. E o psicólogo vai fazer o acompanhamento dessa situação, das questões, né? De talvez o que tem por trás ali daquela situação, de como é que a pessoa está lidando com isso, né? Então, é um suporte para dois lados, né? Então, não é só tratar a nível bioquímico, né, com a medicação, mas é tratar o sujeito e suas questões também. E também é importante lembrar que é uma doença, né, é verdade? Ela precisa ser cuidada, precisa ter, né, muita atenção com isso, né? É grave, né? Depressão, a gente precisa ter um pouco mais de empatia pelo outro, né? Quando a gente fala sobre isso. Algumas pessoas, eu acho que a gente vem tentando desmistificar muito isso, mas algumas pessoas ainda acham que depressão é frescura, depressão não é frescura, né? Depressão pode levar à morte, em última análise, se a gente for pensar em casos de suicídio, né? Em casos em que a pessoa perde tanto o prazer pela vida, tanto a vontade de viver, que vai definhando, até que, né, já não há mais vida naquele corpo, né? E o suicídio, né? A gente está no Setembro Amarelo, é importante fazer esse alerta. Adolescente também se suicida. Na verdade, desde criança, a gente às vezes encontra crianças que demonstram, através de frases, através de, né, de algumas verbalizações, minha vida não é boa, eu não queria viver, eu não vejo sentido na vida, né? São sinais, né, que os pais já devem estar atentos, né? É muito importante para as pessoas mais próximas estarem atentas para reconhecer quais são os sintomas, né? Para
que quanto antes a gente tratar, melhor, né? Ai, Bruna, muito obrigada De pelas nada. suas orientações. E fique aí o alerta para os pais em relação aos sintomas que os seus filhos estiverem apresentando, para não ter, infelizmente, um final triste, né? Isso. Que tenha cometido aí com nossos jovens. Um beijo, fique com Deus e até o próximo programa.